Louvado e engrandecido ao nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ao momento da palavra, vamos falar com Jesus. Convido os irmãos a abrirem comigo em Mateus 15. E você que está nos acompanhando hoje pelas redes sociais, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Abra em Mateus 15, verso 1, depois a gente vai passear pela Bíblia. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Primeiro culto do ano, culto da família, culto pela família, onde clamamos pela nação. E uma palavra que vai nos fazer mudar a forma de pensar, que vai nos abrir os olhos sobre como temos nos comportado na presença de Deus. O título diz que Jesus e a tradição judaica. Mateus 15, verso 1 diz assim: Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Agora vamos passear, vamos ao Evangelho de Marcos, no capítulo 7. Também a partir do verso, no caso, começando a partir do verso 2, diz: Viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem, e observam muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então, os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? E ele responde: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus sentimentos, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram, e fazem muitas coisas como essa. Amém? Amém. Pode se sentar. Louvado é o nome do Senhor. Fechar os nossos olhos, irmão, vamos orar. Santo Deus, a tua graça nos basta, Senhor. A sua graça é suficiente para suprir aquilo que nós temos necessidade nesses últimos dias. A humanidade, Senhor, ela se encontra em um estado pandêmico. Ela se encontra em um estado de sítio causado pelo maligno, pelo inimigo de nossas almas.
Por isso, Senhor, antes de iniciar esta palavra, a ministração, eu peço que Teu Espírito Santo venha sobre cada vida neste ambiente. Venha sobre cada vida de cada servo ou serva, Pai. Que neste momento está nos acompanhando pelas redes sociais, ou irão depois assistir a esta ministração. Pai, eu te peço que no nome de Jesus Cristo, o Teu amor, a Tua graça, venha invadir os lares brasileiros, venha tirar todo medo, todo sentimento de impotência espiritual para caminhar. Pai, toda limitação física que tem tentado parar o Teu povo, Senhor, de chegar à Tua casa, tentado impedir o Teu povo de buscar a Tua face. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo neste momento, Senhor, que toda barreira vai cair por terra. Se porventura tem alguém, Pai, precisando de uma porta de emprego, de uma cura, neste momento nós ministramos a palavra de Deus para que essa cura, esta oportunidade venha sobre esta vida. Se for restauração no casamento, no ministério, que assim seja. Pai, nessa noite, eu peço a Ti, Senhor, mais uma vez, que o Teu Espírito Santo venha tomar o primeiro lugar e venha ministrar sobre os corações. O Senhor colocou no meu coração uma palavra diferente, divergente. Divergente é a palavra que define-se tudo e todos que vão contra o sistema. Tudo e todos que vão contra aquilo que é pré-determinado. Então eu te peço, Jesus, nos faça ser diferentes nessa noite. É a minha oração, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, essa palavra é uma palavra de confronto, é uma palavra que vai testar a nossa fé ao limite. Mas existem alguns pontos que são necessários avaliar. Temos que entender que o cenário é um cenário de busca, de alimentação. Um cenário onde Jesus é confrontado pelos fariseus. É um momento onde ele vai se descontrair. É um momento onde ele está se alimentando com seus discípulos. E aí está ali Pedro, Tomé, Judas, Tiago, Filipe, Mateus. Estão se alimentando. Eles estão pegando os alimentos com as mãos. Passa alguém, observa e fala: nossa, isso foge um pouco da tradição. Isso foge um pouco do que é ensinado pelos mestres da lei. Isso foge um pouco do que foi ensinado na igreja. A tradição. Jesus ele é confrontado por homens que, em determinado momento da história, diz que eles pegam os ensinamentos de Moisés e começam a substituir por regras. Essas regras começam a ser ensinadas de forma oral, verbalizadas para a geração posterior, e assim torna-se um costume. De costume gera-se uma tradição, até chegar o tempo de Jesus. A palavra que vai definir a ministração dessa noite, a primeira ministração do ano é divergente. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração baseado num filme onde conta a história de uma menina que fazia parte de uma facção, de um grupo, e em determinado momento da vida dela, onde ela deveria escolher qual caminho seguir, ela sai de um grupo que era conhecido como um grupo calmo, um grupo sistêmico, e ele vai para um grupo chamado audácia, aonde é bem o contrário do que ela vivia. Claro, não vamos ministrar sobre um filme, mas sim sobre a palavra de Deus. Porque existem algumas características do filme que são baseadas na palavra de Deus. Primeiro, o personagem principal é uma mulher. Porque vem representando a igreja
E a escolha daquelas pessoas que fazem parte das igrejas, de qual denominação eu vou seguir, qual doutrina se cabe melhor à minha pessoa, de qual forma eu vou interpretar e viver o Evangelho. A escolha que aquela menina faz, ela remete ao que hoje nós vivemos. Muitos pastores, muitos líderes, eles se deparam com situações onde o membro chega e fala: não é o que eu estava buscando, não é o que eu esperava, vou ver outro ministério. Nós temos também pastores que acabam trazendo o mundo para dentro da igreja, querendo fazer uma mesclagem de doutrinas para assim agarrar mais pessoas, mais jovens, segurar as pessoas dentro da igreja. Determinado momento do filme, surge um segundo personagem. A menina, ela está perdida, ela não sabe como se portar no novo grupo, ela não sabe como agir na nova facção. E então surge um personagem chamado Quatro. Quatro, falando da história bíblica, ele se remete à presença de Deus. Quatro vem de 4 pilares, 4 pontos, que também representam portas ou janelas. Portas remetem a apóstolos e janelas remetem a profetas. Lembrando de profetas, nós podemos falar, por exemplo, de Daniel. Daniel diz no seu livro que em determinado momento do reinado de Nabucodonosor, 3 dos seus amigos são lançados em uma fornalha ardente. Quando ele observa, existe um quarto homem. Ou seja, esse personagem ele vem fazer a pré-figuração de Jesus ou de um anjo protetor, um anjo da guarda. E ele começa a cuidar dela. Cuidar de quem? Da igreja. Começa a protegê-la. Em determinado momento, 3 homens, principados e potestades, tentam lançar a menina em um abismo sem fundo. Quem aparece para salvá-la? 4. E esse abismo remete ao inferno, à perdição. Então nós temos que entender que existem alguns princípios aí. Primeiro, o princípio da tradição. Porque ali existe um casal que é frustrado pela escolha da menina. O que é? Os seus pais. Os seus pais, eles ficam frustrados quando eles observam que ela não escolhe permanecer no grupo deles. E então, essa frustração, essa escolha de ir para longe de casa, coloca ela em perigo. Ela foge do caminho. Essa escolha vai se remeter ao que o povo de Israel fez no período do exílio. Ele decidiu pegar algo que ele já tinha como base e transformar em tradição, porém escolhendo um novo caminho, uma nova forma de agir, uma nova forma de se portar. E nessa caminhada, eles acabam se perdendo, eles são lançados em um fundo, em um poço sem fundo. Então, quando nós paramos para analisar, fazendo uma comparação, nós vamos ver que quando Jesus ele é confrontado por pessoas que se perderam, por pessoas que não entendiam mais o seu caminho, estavam muito apegados à tradição. Tradição poderia ser algo bom, quando de fato ela se baseia nos princípios da palavra de Deus. Mas quando eu sou um sacerdote ungido pelo Senhor, e eu tento trazer de fora da casa de Deus algo para agregar na ministração, ou para segurar alguém, eu tenho que ter uma coisa chamada diligência, eu tenho que ter sabedoria, eu tenho que entender o que vai acrescentar ou o que vai afastar, assim como na ministração de hoje. Então nós temos que entender que a tradição ela tem um lado bom. A tradição ela vem para manter alicerces de pé. Ela vem para manter pessoas unidas. Porém, se ela vai ferir os princípios da palavra de Deus e os ensinos de Jesus, ela tem que ser esquecida. É por isso que Jesus, quando ele tem esse encontro, quando ele participa deste confronto, ele responde.
Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Nós temos muitas igrejas que estão perdendo tempo pregando apenas doutrina, prosperidade, e isso não passa de ensinamento dos homens. Quando na verdade o que nós precisamos é ser mais humanos. Aprender a pegar o alimento com a mão e se fortalecer, porque é o que Jesus está passando para os seus discípulos. Logo depois desse cenário de confronto, logo depois do que acontece aqui na primeira parte deste texto, em Marcos capítulo 7, a palavra diz o seguinte: os discípulos em particular se achegam a Jesus e falam: mestre, poderia nos explicar? Mestre, poderia nos ensinar o que o Senhor estava tentando falar ali? Nós estávamos até ouvindo, mas não estávamos percebendo de maneira nenhuma. Jesus fala: nossa, como foi que vocês não perceberam? Eu estou falando que nada que entra na boca do homem tem poder para torná-lo impuro. Eu estou falando que o que entra não vai para o coração, mas sim para o estômago, e logo é jogado fora. Mas do coração do homem sendo lançado para fora, isso sim pode te contaminar. Assim como os fariseus foram contaminados e agora estavam tentando contaminar aos discípulos de Jesus com a tradição. Nós temos que entender, irmãos, que ser divergente é lutar contra a maré, é andar na contramão do mundo. Cristo, neste momento, ele está sendo divergente. Ser divergente é muito mais do que renunciar ao mundo, é lutar contra ele. Você não se enquadra naqueles padrões estipulados por homens. Você não se prende a estes padrões. Você começa agora a trilhar algo que foi colocado por Deus no seu coração. Será que, como cristãos, nós temos sido divergentes em relação ao mundo? Será que, como cristãos, como servos e servas, nós conseguimos, de alguma maneira, ser divergentes? Divergentes quando somos confrontados com o sentimento da ira, da luxúria, do adultério, da impureza, da ganância. Será que nós conseguimos ser divergentes neste momento? Muitas pessoas caem, muitas pessoas desistem porque elas acham que é difícil. Mas deixa eu passar uma dica para você. Se você estiver com Cristo, se você estiver com Jesus no seu coração, certamente você conseguirá ser divergente. Certamente você vai conseguir agir segundo os princípios de Deus. Porque o Espírito Santo é que nos orienta. O Espírito Santo é que nos garante, é que nos fortalece. É Ele que convence o homem do pecado. Nós temos que ser divergentes. Essa geração, ela precisa mudar o seu comportamento. Se todas as pessoas que conhecem um mínimo de Bíblia pegassem a palavra e pregassem pelo menos para os seus familiares, esse ato seria um ato de divergência. Esse ato seria um ato contra o mundo, contra Satanás, contra o sistema que se implantou dentro das igrejas. Mas não. A grande maioria prefere chegar num local confortável, com uma banda, com ar-condicionado, ouvir 30 minutos de coach e voltar para a sua casa acreditando que tudo vai melhorar. Isso não é ser divergente. Isso é tentar se convencer que a palavra vai te mudar. A palavra, ela vai te mudar a partir do momento que você tem fé na palavra. A palavra, ela tem poder para te mudar a partir do momento que você vive a palavra. Dentro da sua casa, dentro do seu casamento. A palavra, ela vai ter um poder, unção para te transformar de dentro para fora, na medida que você se tornar um divergente, na medida que você quebrar a tradição imposta pela religião e começar a viver Cristo. Viver Cristo e deixar Cristo viver em ti.
Jesus, quando ele anda sobre as águas, ele não anda para se amostrar. Jesus, quando ele anda sobre as águas, não é para colocar medo. Jesus, quando anda sobre as águas, não é com o intuito de falar, nossa, eu sou o maioral, não, eu sou o melhor, não. É porque ele tinha um encontro marcado. Quando Jesus ele anda sobre as águas, é porque ele está indo ao encontro de alguém que pode a qualquer momento afundar. E ele sabia que de alguma maneira aqueles homens poderiam se frustrar no meio da tempestade. Assim como você, assim como eu, já me frustrei. Jesus ele conhece, ele sabe de todas as coisas, e ele sabe que muitas pessoas podem nesse momento estar pensando em suicídio, separação, fechar a empresa, largar o emprego. Então ele sabe que é necessário andar sobre as águas. Por quê? Para mostrar que ainda tem limites a serem transpassados. Andar sobre as águas significa fazer algo que alguém ainda não fez. É eu ir contra a maré. Sabe por quê? Porque o vento estava forte. As águas estavam bravias. Os discípulos estavam com medo, mas Jesus andou sobre as águas. Por quê? Porque ele sabia que depois ele ia ter que confrontar alguns fariseus. Porque ele sabia que depois ele ia precisar quebrar algumas tradições. Ele sabia que ele ia precisar ministrar um ensino. Então Jesus ele vem sobre as águas. Jesus ele vem sobre as águas antes de se assentar à mesa. Ele vem sobre as águas antes de te colocar para se alimentar. Porque primeiro ele vai te dar direcionamento. Deus é poderoso. Deus é grande. Deus ele é majestoso. Nós temos que entender que o princípio de tradição não significa religião. Viver religião é seguir costumes. Eu pego minha Bíblia, eu vou ao culto, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta. Não, isso é religião. Jesus ele te chama a sentar à mesa. Jesus ele te convida a viver o extraordinário. Sabe o que chama mais atenção, irmãos? É que, segundo o Evangelho, nós temos uma autoridade que Jesus deixou para fazer obras maiores que as dele. Segundo o Evangelho, nós podemos ir muito além do que as pessoas podem observar. Entenda. Voltando ao filme, essa série de 3 filmes Divergente, ela conta a história de uma menina que depois ela descobre que o perfil dela era o perfil de todas as facções. O sistema descobre que ela era a falha do sistema. Ela era aquela falha que iria corromper tudo aquilo que foi estabelecido. Sabe o que isso significa na sua vida cristã? Você é a falha do sistema. Você não deve se prender a um costume, a uma placa de igreja. Você não deve se prender ao seu líder religioso escolhido por Deus, que ele está abaixo da ordenança de Cristo. Honre ele. Sim, obedeça-o, mas não se prenda a Cristo. Cristo tem que ser o seu alvo sempre. Nunca se esqueça disso. Porque você veio para quebrar o sistema. Nós, como esta menina no filme, somos a falha do sistema do mundo. Nós somos aqueles que vão confrontar o abismo das trevas. Aleluia. Vão vir muitas pessoas tentando lançar a gente nesse abismo sem fundo, tentando acabar com a nossa vida, mas eles não sabem que vai aparecer aquele que protege a igreja, que é Jesus. Aleluia. Porque Jesus ele está presente a todo tempo. Glória a Deus. Jesus ele está presente 24 horas por dia. Jesus ele anda sobre as águas por você. Jesus ele anda sobre as águas por mim. Nós temos que viver o extraordinário com Deus. Nós temos que ser diferentes, irmãos. Nós temos que ter retidão no nosso coração. Nós temos que ter temor. Muitas igrejas, nesse período, iriam ficar vazias
por causa do carnaval. Muitas pessoas, chegando a esta época, elas se afastam de Deus, já com o intuito de ir para a folia. Só que agora não vai ter em alguns estados. E aí eu te pergunto, o que você vai fazer? Você que já tinha planejado sair da igreja, você que já não estava na igreja com esse intuito, por que não ser diferente? Por que não começar a andar sobre as águas com Jesus? Talvez você neste momento vai pensar que, como Pedro, você vai afundar. Não. Entenda que, como Pedro, você vai ter Jesus para estender a mão. Não pense que, como Pedro, você vai afundar. Nunca pense isso. Pense que, como Pedro, você sempre terá Jesus para estender a mão para você. Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele é grandioso. A sua graça nos basta. E aqui, irmãos, fica essa rápida, porém poderosa ministração. Jesus, Ele veio para que você seja um divergente na sua casa, na sua família, no seu casamento, no seu ministério. Jesus, Ele veio e te deu autoridade sobre toda a terra por meio do sangue dele. Por meio do sacrifício na cruz, Jesus outorgou a tua vitória. Então não desista. Não desista. Não retroceda. Não volte atrás. Não dê ouvido aos fariseus. Ah, nossa, você tem que ir aos cultos e você tem que levar a sua Bíblia, dar o seu dízimo e está tudo certo. Não, isso é religião. Busque a Deus com o teu coração. O bolso está vazio, vai assim mesmo. Você não tem roupa, vai assim mesmo. Está chovendo, vai assim mesmo. Está caindo canivete, vai assim mesmo. Mostra o teu amor a Jesus. Mostra o teu amor. Quebra o ciclo vicioso de religião na sua vida. Jesus, Ele tem muito mais para dar a cada um de nós quando nós entendemos o plano. Porque olhar para a cruz é uma coisa. Quando nós entendemos a cruz e o sacrifício nela feito, tudo muda. Tudo se torna mais claro. Tudo se torna mais alcançável. Então aqui fica essa palavra. Seja um divergente e seja um divergente na sua casa. Não se prenda, seja diferente. Viva o extraordinário com Deus. Vamos orar para que a sua vida continue sendo abençoada. Santo Deus, muito obrigado, Jesus, por esta palavra poderosa. Muito obrigado porque o Senhor tem ministrado aos nossos corações dia após dia. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Nós somos gratos a Ti porque a cada dia temos vivido algo novo. Temos vivido atos espirituais extraordinários. Que o Senhor possa vir sobre a minha casa, que o Senhor possa vir sobre o meu casamento, sobre o meu ministério e também dos meus irmãos, Pai. Eu oro para que o Diante da Sarça venha alcançar com o Teu Evangelho os quatro cantos deste mundo. Que nós possamos pregar o Teu Evangelho com genuidade, Senhor. Para que a verdade seja anunciada. Não permita, Senhor, de maneira nenhuma que nos falte o fôlego, a força e a fé. Abençoe o Teu povo, Pai. Abençoe a nação brasileira. Toma esse ano, Senhor, em Tuas mãos. Um ano que está só começando. Eu te peço, Jesus. Seja conosco, Pai. Em nome de Jesus Cristo oramos, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.